Século do Povo, 1900-1999. A Primeira Guerra Mundial está prestes a terminar. Um soldado americano recorda o modo como soube que a paz chegara. The morning of November the 11th, 1918, Harry met me about 100 yards from the battery position. He says, "Look here, McKinley." He had a piece of white paper just about as big as your hand. It says, "Cease firing on all fronts. 11-11-11, General John J. Pershing." And I thought that was the prettiest piece of paper I ever saw. Words can't describe the feeling that come over the men. Not only me, but the rest of them. 1 minute we was killing people, and then the world was at peace first time in 4 years. It seemed like 5 minutes, and directly one old boy says, "Why don't we go home?" Ao longo da frente ocidental, os soldados que até então se haviam combatido partilham a alegria de estarem vivos. Je venais d'être blessé. Alors on est arrivé à l'hôpital, on nous donnait du café au lait, et puis il est arrivé un dirigeant de l'hôpital à monter sur la table. Il a dit, "Mes enfants, là, et bien moi je me suis mis à pleurer, je me suis couché sur le lit, j'ai pleuré. Tout de suite j'ai pensé à ma mère. Je dis, ma mère, elle le sait, elle est vivante. And when the fighting is over and the war is won, and the flags are waving free, when the bells are ringing and the boys are singing songs of victory, and when we all... As multidões festejam, esperançadas de que o mundo tenha aprendido uma lição e a paz tenha vindo para ficar. Mas nos 20 anos que se seguiram, essas esperanças seriam frustradas. 1919, a paz perdida. A consequência mais imediata da Primeira Guerra foi a Revolução Soviética. Mas houve uma outra também importante, é que a guerra não conduziu à paz, uma paz justa e equitativa. 9 milhões de mortos, e a paz não estava garantida. Gerações ficaram traumatizadas, gerações sucessivas. A Europa entrou numa certa decadência. O próprio mapa da Europa teve que ser de novo desenhado. Muitos países nasceram da paz de Versalhes. Woodrow Wilson foi o novo Messias, o presidente dos Estados Unidos. Os americanos foram, talvez, de todos os países que entraram na Primeira Guerra, aqueles que se saíram melhor, não obstante tivessem perdido 2 milhões de americanos. As grandes ideias-forças de Wilson, que era um visionário, eram naturalmente a democracia e a autodeterminação dos povos. E tinham um sonho: realizar a Sociedade das Nações que impedisse o regresso a uma nova guerra. Nisso consistiam os chamados 14 pontos de Wilson. Wilson veio para a Europa justamente para participar na Conferência da Paz, coisa nunca vista antes por um presidente americano. Tinha como interlocutores Clemenceau, o Tigre. Saiu agora um livro admirável sobre ele, de François Giroud. E também Lloyd George, Orlando,
o dirigente italiano e, entre outros, naturalmente, estavam na mesa da conferência portugueses, Egas Muniz e depois Afonso Costa. Tratava-se de não só assegurar a paz e não só desenhar a nova Carta da Europa, tratava-se de assegurar reparações pagas pelos vencidos da Primeira Guerra e certas conquistas de Iugoslávia e na Checoslováquia. A par disso tudo, havia o enorme ressentimento do povo alemão contra o Tratado de Versalhes, que viria a ser explorado por Hitler. A Sociedade das Nações tinha um ideal, um grande ideal de paz, mas a realidade foi diferente, bastante diferente do ideal. E os primeiros que furaram esse ideal foram os próprios americanos, visto que o Congresso não autorizou que a América participasse na Sociedade das Nações. Os alemães também só entraram na Sociedade das Nações em 1926 e saíram logo em 1983, quando Hitler chegou ao poder. A Rússia só entra em 1934. Os anos finais 20 são os anos da Grande Depressão. 1929 é o ano trágico da repressão. São anos, ao mesmo tempo na Europa, anos de fúria, anos de desespero, mas anos loucos, em que a fúria de viver era imenso e que tiveram reflexos extraordinários no plano cultural e no plano artístico, tanto em Berlim como em Viena, comparadas ao nível do que se passava em Paris e em Londres. Mas outra sombra começava a surgir na Europa, altamente preocupante. Mussolini, em 1922, chefia a sua célebre marcha sobre Roma. Hitler, em 1933, toma conta da Alemanha. Era a ideologia totalitária em estado puro. A propaganda. O tudo pelo Estado, nada contra o Estado. Que o nosso Salazar traduziria por tudo pela nação, nada contra a nação, o que é um pouco mais doce, mas no seu espírito queria dizer mais ou menos a mesma coisa. O problema é que havia potências interessadas em firmar a paz e assegurar o desarmamento que nunca foi possível de atingir, e, por outro lado, havia sucessivos atentados contra o espírito da Sociedade das Nações. A guerra na Manchúria, feita pelos japoneses em 1971, a invasão da Etiópia em 1975, a Guerra Civil de Espanha em 1936-39, a denúncia unilateral feita pela Alemanha do Tratado de Versalhes, a ocupação da Arménia em 1976, a invasão da Áustria em 1938, a ocupação dos Sudetas em 1938 também, e depois, 10 dias depois, de Munique, logo a ocupação dos Sudetas, e depois a ocupação da Checoslováquia em 1979, a ocupação da Albânia pela Itália em 1969, enfim, era a guerra que se avizinhava a grandes passos. As democracias postas na defensiva, por um lado contra o comunismo, por outro lado contra o nazifascismo. Um caso exemplar de tudo isto e do que se passou nestes anos finais, antes da Segunda Guerra Mundial, dos horrores que se viveram, foi o caso da Guerra de Espanha, que antecipou a Guerra Mundial. A Guerra de Espanha, onde realmente se lançou a ideia da não intervenção, que alemães e italianos não respeitaram. E a Guerra de Espanha, que sucumbiu a República Espanhola, a República legítima, a República que tinha resultado de uma eleição legítima e democrática, que foi assassinada às mãos dos militaristas ajudados por Hitler e por Mussolini. Mas havia, enquanto tudo isso se passava, outras forças que trabalhavam a favor da paz. Foi, por exemplo, o Pacto de Locarno, em 1925, entre a França e a Alemanha, que esteve no pensamento de Aristides Briand, um grande patriota francês, primeiro-ministro da França, e do ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Stresemann.
a ideia de que era preciso criar os Estados Unidos da Europa. Isto antes da Segunda Guerra Mundial. A ideia de Kalergi e de Briand de criar uns Estados Unidos da Europa onde não entrasse a URSS, por razões óbvias, os Estados Unidos e o próprio Império Britânico, a não ser que o Império Britânico viesse a aceitar o programa pan-europeu, como eles chamavam. Foi um sonho de paz, um sonho belo, que foi subscrito por homens como o Conde Sforza, italiano, Floyd, austríaco, Thomas Mann, alemão, Ortega y Gasset, Unamuno, Salvador Madariaga, espanhóis, Einstein, Romain Rolland, como se sabe, francês, Claudel e tantos outros. Mas a sombra do nazifascismo começava a precipitar o mundo numa nova guerra. Eu aqui começo a poder falar-vos com a minha própria experiência pessoal, porque vivi, apesar de muito jovem, a Guerra Civil de Espanha. Ouvi pela rádio os discursos da selva passionária, que mais tarde viria a conhecer. E também lembro-me distintamente quando vi, em setembro de 1939, as grandes manchetes do nosso Diário de Notícias do século a dizer que tinha começado uma nova guerra. Uma desgraça precipitava-se de novo sobre a Europa. A guerra banhara de sangue o novo século. As extensões intermináveis de pedras tumulares eram uma recordação duradoura da carnificina. 9 milhões de soldados haviam morrido, vítimas das táticas dos seus comandantes, que desbaratavam vidas por alguns metros de terreno. Toda uma geração ficou traumatizada pelo horror das trincheiras. What I thought about most was the pals that I'd left behind me who would never see home again. They gave their lives, and they didn't know what they were giving them for. They were giving their lives to end wars, which didn't end wars. Walter Hare combatera na Batalha do Somme. I'd been one of the lucky ones. I'd survived, and I hoped and felt that this was the end of war for all of us. I was thankful that I was at home. I was thankful that my brother had survived too, and I was thankful that none of my people had suffered because of the war. But I felt sorry for all those people who had, and especially those people in our village who had lost some of their lads. Tinha 20 anos e a vida toda pela frente. Todos os combatentes sentiam a mesma emoção, quer estivessem do lado dos vencidos, quer dos vencedores. Em Munique, Karl Nagerl assistiu ao regresso das tropas germânicas. Ja, es war eine Entlastung für das ganze Volk, dass der Krieg vorbei war. Nicht wahr? Was an Folgeerscheinungen kommen will, das musste man erst abwarten. Nicht wahr? Und ich als kleiner Bub, ich war froh, dass der Vater wieder zu Hause war, nicht wahr? Dass die Familie wieder zusammen war. Und wir haben uns auf den Vater gestützt, dass er wieder schaffen wird, dass die Familie wieder in Ordnung sein wird. Nicht wahr? Karl nunca esperava ter de combater como aconteceu ao seu pai. O mundo inteiro concentrava as suas esperanças de paz duradoura num homem. Quando o presidente Woodrow Wilson chegou a Paris para a conferência de paz que ali iria ter lugar, foi aclamado como um novo Messias. Fora ele que fizeram os Estados Unidos entrarem na guerra em 1917, dando uma nova esperança aos exércitos britânico e francês e garantindo a vitória dos aliados.
il était très aimable, il saluait avec son chapeau à droite, à gauche, puis il était fort applaudi. Vive l'Amérique! On savait que c'était nos sauveurs. Alors, il a vraiment été acclamé à Paris puis partout où il est passé, quoi. L'ambiance, c'était au patriotisme. Ils observaient, si on peut dire. Parce qu'on était vainqueurs, on avait gagné la guerre. Wilson prometeu às multidões que o receberam tão entusiasticamente uma paz popular. Com isto, referia-se a uma paz baseada nos seus próprios princípios elevados. Uma paz clemente, duradoura e justa para todos. Outros dirigentes, como Lloyd George, da Grã-Bretanha, e Clemenceau, da França, tinham uma percepção menos idealista daquilo que os seus povos desejavam. Sabiam que estes clamavam por vingança contra a Alemanha. Durante as negociações do acordo, que seria assinado no Palácio de Versalhes, foi Wilson quem estabeleceu as condições do tratado. Ele queria que a autodeterminação e a democracia fossem os princípios orientadores. Foi criada uma organização inteiramente nova, a Sociedade das Nações, destinada a promover a justiça entre os países. A sua criação foi assinada na Sala dos Espelhos. Para garantir, contudo, que a Alemanha nunca mais voltaria a ameaçar a sua segurança, a França insistiu que deviam incapacitá-la para tal, através do pagamento da totalidade dos custos da guerra em reparações. Os representantes da Alemanha foram convocados. Sem qualquer possibilidade de negociarem, foram obrigados a admitir a sua culpa e a assinar um acordo punitivo. Nachdem die Bedingungen des Versailler Vertrags bekannt geworden waren, war das deutsche Volk entsetzt über die Bedingungen, die gestellt worden sind, war entsetzt über die Leistungen, die vom deutschen Volk erwartet wurden, war entsetzt über die Abgaben, die geleistet werden mussten, ja, die das deutsche Volk zum Ruin führen mussten. O tratado que criava a Sociedade das Nações estabelecia reparações de guerra e redefinia as fronteiras, destinando-se a impedir que a guerra alguma vez voltasse a acontecer. Mas poucos dos que na altura acolheram bem o acordo estavam dispostos a reconhecer os problemas que este reservava para o futuro. De momento, os vencedores podiam ignorar a ira dos alemães, mas o ressentimento destes viria a crescer. Os russos não participaram no tratado, pois o regime comunista recém-chegado ao poder ainda não fora reconhecido. E o principal arquiteto da paz, o presidente Wilson, em breve constataria que muitos americanos não queriam ter nada a ver com a Sociedade das Nações que ele promovera. Tinham enviado 2 milhões de filhos seus para resolverem os problemas da Europa, e quanto mais depressa voltassem para casa, melhor. O regimento de McKinley-Huden seguiu para o porto de embarque. When we left St. Nazaire, we was all tickled to be on the boat headed for home. The boys was all glad to get on it, and it started out. One looked over his shoulder and says, "I love to see France over my shoulder." We bid Europe goodbye. We didn't think we'd ever have to be back. Os soldados britânicos, de regresso ao país, também se sentiam contentes por deixarem o continente para trás. Walter Hare regressou à terra natal, no Yorkshire. The villagers, after being home, a week or two I think it was, they arranged for a coming home party for the lads. It was nice, very happy, with a good meal and a lot of sing-song and sort of get together. Some of us were courting with our girlfriends again and quite a happy day. A Europa transformou-se depois de Versalhes. Até 1918 a Alemanha dominara o norte da Europa a partir de Berlim e o Império Austro-Húngaro estendia-se a partir de Viena. Agora, a Alemanha ficara muito mais pequena e o Império Austro-Húngaro fragmentou-se. Os anos 20 foram uma primavera das nações. 3 impérios desapareceram, dando origem a 9 países novos, cada um deles com o seu próprio orgulho nacional.
Em Varsóvia, os polacos proclamaram a independência, liderados pelo Marechal Pilsudski. O ressurgimento do povo polaco como nação independente foi uma vitória dos anseios nacionalistas e a realização de um sonho. Outras novas nações emergiram do desmoronamento do Império dos Habsburgos. A Jugoslávia representou um compromisso. Sérvios, croatas, eslovenos e outros povos que nela estavam incluídos suspenderam temporariamente as suas velhas rivalidades e formaram um reino independente. A República da Checoslováquia foi proclamada em Praga. Até então, os checos haviam estado sob o domínio da Áustria-Hungria. Jiří Sturza assistiu à mudança do poder. A takhle nějak odpoledne, ve všední den, když už jsem byl doma ze školy, tak jsem šel s mojí tetou. Jsme šli dolů na hlavní ulici, na hlavní silnici. No a byla spousta lidí chodila a potkali jsme policejního inspektora, našeho souseda. A takový starší pán s knírkem pod nosem, který povídá tetě, jestli pak víte paní Cenového. No, nevím, už nemáme Rakousko, už máme vlastní stát. O homem que trabalhara incessantemente para a independência checa, Tomáš Masaryk, regressou do exílio. Masaryk acreditava que a democracia podia unir todos os povos da Checoslováquia, incluindo a população de língua alemã da região dos Sudetas, junto à fronteira com a Alemanha. A sua neta foi esperá-lo à estação. There was many people all screaming, cheerful, embracing each other, weeping. And of course, and I have asked, well, why? Why do you weep? Everybody is so happy. And she said the only word, we have freedom. As novas nações esperavam poder proteger a sua frágil liberdade através da Organização Internacional que se reuniu pela primeira vez em 1920. A Sociedade das Nações realizou a sua primeira reunião num hotel suíço. Os seus apoiantes partilhavam a crença otimista de que se iniciava uma nova era nas relações internacionais. Não ficaram desanimados nem pela ausência dos americanos, o Congresso recusar a adesão, nem pelo facto de os russos e os alemães não serem membros. Acreditavam que a Sociedade das Nações podia substituir o perverso mundo antigo da diplomacia secreta pelo debate franco. A opinião pública seria sempre ouvida. Os países fracos teriam tanto direito a pronunciar-se como os países fortes. O pianista Paderewski, primeiro-ministro da Polónia, disse que viviam à alvorada de uma nova ordem. A Sociedade das Nações tentou conquistar o apoio popular para a sua missão. Jennifer Hart fez campanha a favor desta ideia na Grã-Bretanha. My role in the League of Nations Union was to try and get members of the public to understand the ideas behind the League, especially that it was a totally new thing, especially this concept of it was one was concerned if nation A was attacking nation B, you couldn't just stand on the sidelines, and to get public opinion to bring pressure on government to use the machinery of the League. So one didn't go around looking for faults in the government or weaknesses so much as saying, look, it's a wonderful new construction and it could be made to work if people really wanted to make it work. Muita gente considerava que o desarmamento era a primeira prioridade. Se a Sociedade das Nações conseguisse convencer os seus membros a reduzir os armamentos, a ameaça de guerra deixaria de existir.
A Alemanha ficara quase totalmente desarmada no início dos anos 20, pois esta era uma das condições do Tratado de Versalhes. Apesar da Grã-Bretanha, os Estados Unidos e o Japão se terem comprometido a limitar as suas forças armadas, a Conferência sobre o Desarmamento Mundial, que tantos aguardavam, foi constantemente adiada. A Sociedade das Nações começou todavia a pôr em prática outro dos ideais de Wilson, a autodeterminação. Pela primeira vez, algumas minorias tiveram a oportunidade de escolher a que país desejavam pertencer. Realizaram-se plebiscitos em várias regiões que faziam anteriormente parte da Alemanha. Na fronteira entre a Dinamarca e a Alemanha, a população votou a favor da integração na Dinamarca. Mas para cada vencedor, havia vários vencidos. Cada resultado provocava uma nova vaga de refugiados. Apesar dos habitantes alemães de parte da nova fronteira germano-polaca terem vencido o plebiscito, os polacos ignoraram o resultado, ocupando o território e expulsando-os de suas casas. Aos olhos dos alemães, os polacos haviam usurpado aquilo que pertencia legalmente à Alemanha. O sentimento de terem sido roubados só veio aumentar as razões de queixa dos alemães. Tinham visto o seu território reduzido. Tinham sido obrigados a pagar os custos da guerra em prestações que poderiam prolongar-se até 1988. E a sua economia em breve ficou estropiada pela hiperinflação. Die Preise stiegen von Tag zu Tag, also nicht bloß nur ein paar Mark, sondern um Hunderte, um Tausende, um Hunderttausende, nicht wahr? Wir waren also kleine Buben beim Spielen, wir haben Fußball gespielt, nicht wahr? Und in der Pause sagte einer der Kameraden, jetzt will ich zum nächsten Geschäft gehen und will mir 2 Semmel kaufen. Er hatte einen 500.000 Markschein dabei. Dann kam er zurück und sagte, ich habe nur noch eine Semmel bekommen, weil jetzt eine Semmel 400.000 Mark kostet. Wer nicht schnell das bisschen Geld, das er hatte, in Lebensmittel umsetzen konnte, der hungerte. A economia alemã continuava débil. Com o advento da depressão de 1929, ficou devastada. Havia mais de 6 milhões de desempregados. Os alemães atribuíam a culpa dos seus problemas à paz que lhes fora imposta. I'm afraid I didn't feel any pity for them because it was the people of Germany, the German people had started the war, so they deserved to suffer. Because we hadn't started it, we'd had to suffer something we had nothing to do with. So what I was concerned was to get back to normal life again and forget Germany. Ils avaient été tellement méchants qu'on n'avait pas beaucoup de pitié pour eux. On les plaignait, mais on dit c'est bien fait. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Hein? Parce qu'ils ont été vaches, on peut dire. Hein? Ils étaient durs dans les pays envahis. Ils étaient durs. Enfin, je ne peux pas vous raconter, c'est trop horrible. Ils ont fait des misères à tout le monde dans les pays envahis. Os franceses, tal como os britânicos, sentiam-se pouco inclinados ao perdão. Usando uma paz que consideravam merecida, os franceses estavam preocupados com a sua própria recuperação. A Paris do pós-guerra, com grandes orquestras como Grégoire e os seus gregorianos, tinham um espírito muito próprio. Era um espírito em que tinham pouco acolhimento as queixas dos alemães e os seus pedidos para pagarem menos reparações de guerra.
A conclusão dos grandiosos monumentos aos mortos, 10 anos depois da guerra, veio reavivar a memória da carnificina. Numerosos visitantes fizeram a peregrinação aos recentes campos de batalha da França e da Bélgica para ver as trincheiras onde uma geração tombara. As recordações da guerra continuavam a perseguir aqueles que nela tinham combatido. The dreams were, some of them were pretty horrible. Sometimes you dreamt about getting through the barbed wire, and sometimes you dreamt about seeing Germans approaching with fixed bayonets, and other times you could see the ground being swept in front of you with German machine guns, and you're being told you're going to advance over that ground, which was a shocking feeling. Uma nova vaga de romances e filmes reavivou o sentimento de horror. Em A Oeste Nada de Novo, os soldados discutiam o absurdo da guerra. Well, how do they start a war? Well, one country offends another. How could one country offend another? You mean there's a mountain over in Germany gets mad at a field over in France? Well, stupid, one people offends another. Oh, that's it. I shouldn't be here at all. I don't feel offended. It don't apply to tramps like you. Good. Then I can be going home right away. You just try it. Yeah, you want to get shot? Os filmes contra a guerra aumentaram a impaciência do público com a questão do desarmamento. Quando a Sociedade das Nações marcou finalmente a Conferência Mundial sobre Desarmamento para 1932, as expectativas aumentaram. Going to go to Geneva to get the nations of the world to join in and reduce this enormous, disgraceful burden of armaments which we are now bearing from one end of the world to the other. Em Genebra, a conferência recebeu petições em massa vindas de todo o mundo. Os milhões de assinaturas visavam pressionar os governos e mostrar-lhes que as pessoas esperavam que eles abolissem a guerra. I went to one of the opening sessions of the conference when people came from all over the world petitioning for disarmament, and it was meant to be a tremendous moment. We all had great hopes that there really was going to be very substantial disarmament. Australie, 1102-108. Australia, 112,108. O número total de petições foi anunciado no início da conferência. United States of America, 1,135,453, and Hawaii, 130. There are lunatics in every country who really want the attempt to organize peace to be abandoned. No one doubts that disarmament is possible, but the common man wants to know whether the governments with great military, naval and air forces are really in earnest in their desire for peace. If they are, a disarmament treaty can be framed. And if it is accepted, the whole international atmosphere will change as if by magic. Mas o idealismo internacional esbarrou com o tradicional egoísmo nacionalista. À chegada a Nova Iorque, o antigo primeiro-ministro da Polónia, Paderewski, explicou o problema. Mr. Paderewski, what is your opinion about disarmament and your recent efforts in order to eliminate the possibilities of war? It's a very good intention, very fine idea, but a very difficult task. Everyone expects the other fellow to disarm, but is not ready to disarm himself.
A confiança naquilo que a democracia e a razão eram capazes de conseguir ficou cada vez mais abalada. Os alemães, ainda ressentidos com a forma como haviam sido tratados, levaram ao poder um novo líder, Adolf Hitler. Karl Nager, que se preparava então para entrar na polícia, viu-o em Munique. Wenn in München ankam, der war hier unter der Menge, die an der Straße stand, und wenn also noch Hitler in seinem Wagen vorbeifuhr und grüßte, dann haben wir auch gegrüßt und geschrien, nicht wahr? Hitler hat angestrebt die Beseitigung der Lasten, die der Versailler Vertrag Deutschland auferlegt hat. Hitler hat versprochen Arbeit und Brot für alle Deutschen. Er hat die Beseitigung der hohen Arbeitslosenziffer versprochen. Er hat versprochen, Deutschland wieder zu einem Volk in der europäischen Gemeinschaft zu machen, das sich sehen lassen kann. Os italianos, igualmente descontentes com a paz, receberam iguais garantias. Mussolini prometeu-lhes um novo Império Romano. Milhões de italianos rejubilaram com o aparente milagre do fascismo. Em 1935, as forças de Mussolini invadiram a Etiópia. Os etíopes e o seu imperador não tinham qualquer possibilidade de fazer frente a um exército moderno. Apesar das resoluções sucessivas da Sociedade das Nações, os italianos recusaram-se a obedecer. The League of Nations, a grave disturbance. Today, Haile Selassie comes to plead for his lost empire. He wants them to make Mussolini give up Ethiopia. His Majesty, Nicholas Haile Selassie, I call upon the first delegate of Ethiopia. Italian newspapermen are ready for an outbreak against the emperor whose country their country has taken, waiting for his first word. From the platform. Monsieur le Président. Monsieur le... Trying to quell the disturbance, lights turned out. The disturbers ejected, arrested, and he is able to make his appeal. የሚገባውን ትክክለኛ ፍርድ ለመጠየቅ ዛሬ በዚህ ቀርቤያለሁ። ምክንያቱም ወታደሮቹ ቦምቡ በወደቀ ጊዜ ጋዙን ነፋስ እስኪወስደው ድረስ መበታተኑን ስላወቁበት ነው። Mas a Sociedade das Nações carecia de vontade política para auxiliar o imperador. A incapacidade de salvar a Etiópia surgiu na precisa altura em que a sociedade se mudou para a sua nova sede, um monumento ao sonho de Woodrow Wilson. Dizia-se que o magnífico edifício fora especialmente concebido para a prossecução da paz. Mas, entretanto, a Sociedade das Nações fora desafiada pela invasão da Etiópia por Mussolini e pela ocupação da Manchúria pelo Japão. A América continuava a não ser membro. A Alemanha fora admitida, mas Hitler fê-la sair novamente. Num filme da Sociedade das Nações, feito para angariar o apoio do público, um funcionário enumerava os problemas em agenda. Political problems are dealt with by the Council or the Assembly, and for this purpose, the political section prepares the work and executes the decisions. Here are some recent problems: the Sino-Japanese dispute, the Ethiopia-Italy dispute, the Chaco dispute, the Letitia dispute, the problems of Danzig, the settlement of the Assyrians, the Saar plebiscite, and the return of the territory to Germany. Com a manifesta incapacidade da Sociedade das Nações para lidar com os ditadores, a ideia do desarmamento estava a morrer. At the new home of the League of Nations in Geneva, the chief news is of nations arming. It is announced that Britain will spend more on armaments. Why? Because the whole world is arming. Japan demands parity on the sea with Britain and the United States. She wishes to supplement her great military strength by greater sea power. Germany is building aeroplanes, commercial craft, but perhaps convertible. Her right to rearm is being tacitly recognized. Aeroplanes for Italy, thousands of them lined up in spectacular array. Mussolini has fostered an air force which challenges comparison with the finest in the world. France maintains her military strength, trains artillery, mechanizes her powerful army. France demands security and will not disarm.
and Britain, long content with dominance on the sea, contemplates bigger estimates for all three services. Só os Estados Unidos se mantiveram aliados da nova corrida aos armamentos. The cattle prowl and the coyotes howl out on that great divide. I never done no wrong, just McKinley Wooden encontrava-se então no Kansas, onde era agricultor. I was in the feed and grain business long about that time. I handled a lot of livestock on the side. Had the best feedlot in the county. People thought that the world was at peace, and they was awful glad it was. We wasn't interested in any foreign countries at that time, mister. We was interested in our own selves and at home. Em Washington, o senador Nye falava em nome dos isolacionistas. Americans want no more war. Most of all, they want no more participation in foreign wars. If another European war is to come, it is not going to be a simple matter for America to stay out of it. American commercial interests, selfish, greedy, sensing the opportunity for profit from war, would do as they have done in the past, if left to pursue their own course. Na Europa, o receio de uma nova guerra não parava de crescer. Winston Churchill, na altura fora da arena política, participou numa série radiofónica sobre as causas da guerra. I'm afraid that if you look intently at what is moving towards Great Britain, you will see that the only choice open is the old grim choice our forebears had to face, namely, whether we shall submit or whether we shall prepare. This truth may be unfashionable, unpalatable, no doubt unpopular, but it is the truth. Outros continuavam a agarrar-se ao ideal da segurança coletiva através da Sociedade das Nações. Realizaram um filme exibido em milhares de cinemas. 2,000 million pounds a year spent on arms. I'd fight tomorrow if I thought a war would end war, but that's what they told my father in 1914, and we're no better off now. When there's a quarrel between two people, the police are called in to settle it. Why can't the League of Nations be strong enough to settle disputes between two nations? Permanent peace can be secured by discussion. I've no quarrel with Frenchmen or Germans or Russians or anybody else for that matter. So let's be sensible and work together for peace by reason. Right to your MP. Os pacifistas assumiram uma posição mais radical, repudiando a guerra por completo. Em 1936, a União de Defesa da Paz apelou para que as pessoas assinassem declarações para não participarem na guerra. Donald Soper foi um dos ativistas dessa campanha. It was comparatively easy to persuade an audience of the rightness of what you were asking them to believe, and also, to some extent, dangerously easy to ask them at that point to sign along the dotted line. We had a great deal of immediate conversion. The problem was to maintain the ardor and spirit of it when the workaday problems associated with it became more complicated and more difficult. A manutenção do ardor e do espírito do pacifismo também era mais difícil devido à Guerra Civil de Espanha. Uma revolta nacionalista, chefiada pelo general Franco e apoiada por Hitler e Mussolini, gerou receios de que outras regiões da Europa caíssem nas mãos do fascismo. Os rebeldes fizeram um ataque implacável ao governo republicano democraticamente eleito. A perda de vidas convenceu muita gente fora da Espanha de que tinham de tomar posição. Milhares de voluntários, muitos deles comunistas,
acorreram a juntar-se às brigadas internacionais para combaterem o fascismo. Mas agora era Hitler que surgia como a maior ameaça para a paz. Estava a começar a redesenhar o mapa da Europa. Since the Treaty of Versailles was signed in 1919, there have been only a few really momentous days in the history of Europe. Today comes another such mighty moment, as Hitler's bomb bursting finally carries Nazi expansion across the borders of Germany into the land of his birth. Toda a polémica sobre a melhor maneira de evitar a guerra estava a ser ultrapassada pelas ações de Hitler. Karl Nager alistara-se no novo exército alemão. Ich saß auf dem Pferd, nicht wahr, kurz vor der Grenze, nicht wahr. 8 Uhr ging der Schlagbaum hoch, unsere Regimentsmusik voraus mit klingendem Spiel, marschierte los, hinter der Grenze stand die österreichische Bevölkerung in Mengen mit Hakenkreuzfähnchen und begrüßte uns lautstark und in Sprechchören mit ein Volk, ein Reich, ein Führer. Es war ein erhebendes Gefühl. Endlich also das Brudervolk, mit dem Brudervolk wieder vereint zu sein. Apesar desta união ser expressamente proibida por Versalhes, os britânicos e franceses nada fizeram. A Checoslováquia, o jovem país vizinho da Alemanha, continuava a ser o mais bem-sucedido dos Estados criados após 1918. Com um governo democrático, era um verdadeiro filho do Tratado de Versalhes, esforçando-se por unir checos e eslovacos, e ainda a minoria de língua alemã sob a mesma bandeira. Praga era a próspera capital de um país que tinha a economia mais forte da Europa Central, baseada na indústria do antigo Império Austro-Húngaro. Mas os checos sentiam-se cada vez mais ameaçados. Sabiam estar sob a mira de Hitler, sendo um país onde, na opinião deste, os eslavos subjugavam os alemães. Quando Hitler disse que os Sudetas, com a sua população de língua alemã, deviam voltar a fazer parte da Alemanha, os checos desafiaram-nos. Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte nazíkat. Oproti pěti mužíka mytlí, domnívajete, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na Žida přišla veliká bída, jak ti viní Prištíni vás vůbec nebyli, až potkali Davida. David šel do války, volky nevolky, velké dálky nesl bratům homolky. Possuidores de um grande exército, os checos prepararam-se para se defender contra um ataque germânico. As tropas tomaram posição ao longo da fronteira com a Alemanha. Reforçaram-se as suas defesas. Esperaram que a Grã-Bretanha e a França, as democracias mais fortes que ainda restavam, viessem em sua ajuda. Josef Beldar trabalhou nos bunkers. Mezi náma byla nálada fantastická, my jsme si uvědomovali, že jako přispíváme k obraně vlasti. Ať jsme nebyli vojáky, tak to pro nás bylo ohromným takovým zadostiučiněním, že nám bylo umožněno k té obraně vlasti přispět. A Sociedade das Nações mostrava-se totalmente irrelevante. A Grã-Bretanha e a França decidiram resolver o problema diretamente com a Alemanha, através de um acordo. O primeiro-ministro da Grã-Bretanha visitou Hitler por várias vezes. As multidões britânicas exultaram quando Chamberlain regressou de Munique. Acreditavam naquilo que todos queriam acreditar, que cedendo perante Hitler e permitindo que ele ficasse com os Sudetas, a paz fora assegurada. So our Prime Minister has come back from his third and greatest journey, and he said that the settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning,
I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. O primeiro-ministro francês Daladier também regressou de Munique. Considerava que o acordo era um prelúdio para a guerra e não para a paz, e que Hitler não ficaria satisfeito. Etienne Crouy-Chanel acompanhava-o. Et cette atmosphère était tellement pesante et tellement lourde que quand nous sommes arrivés au Bourget, en voyant toute cette foule, nous avons tous pensé que les gens venaient pour nous siffler et nous louer. Et quand nous avons été arrêtés sur l'aérodrome et qu'on a ouvert la porte, au lieu des vagues de huées que nous attendions, c'est une marée d'applaudissements et d'enthousiasme qui nous a accueillis. C'était incompréhensible pour nous et Daladier s'est tourné, je l'entends encore, vers la personne qui était près de lui et dire « ces gens sont fous ». Foi o auge da autoilusão. Os povos da Grã-Bretanha e da França ficaram exultantes e aliviados. Mas os checos sentiram-se traídos. A Sociedade das Nações nada fizera por eles. Os checos residentes nos Sudetas tiveram de escolher entre viver na Alemanha nazi ou fugir de suas casas como refugiados. Od tamtat odejít a byli v hrozném smutku, protože vlastně neměli představu, co je čeká. To zklamání vylévalo v takových, bych řekl, i nevybíravých slovech na adresu především našich západních spojenců, především těch Francouzů a Angličanů. 10 dias depois do Acordo de Munique, as tropas germânicas atravessaram a fronteira checa e entraram nos Sudetas. Mais uma vez, o regimento de Karl Nager encontrava-se presente. Als um 14 der Befehl kam zum friedensmäßigen Einmarsch, haben wir unsere Fahrzeuge wieder verladen, haben unsere Pferde bestiegen und sind über die Grenze marschiert. Die sudetendeutsche Bevölkerung war bereits uns an die Grenze entgegengeeilt und hatte uns freudestrahlend mit Tränen in den Augen empfangen. Wir haben uns so gefreut, wir haben vor Freude geweint und wir haben Blumen gestreut und wir waren ganz außer sich vor Freude, muss ich sagen. Das Jahr soll ich nicht sagen. Das war der glücklichste Tag in unserem Leben, auch für meine Schwester und für mich, für die ganze Familie. Nesse outono, os checos celebraram o aniversário da sua independência com um sentimento de mau presságio. 20 anos depois do nascimento do país e da criação da Sociedade das Nações, a sua autodeterminação estava condenada. Em março de 1939, os alemães invadiram o resto da Checoslováquia e ocuparam Praga. Gilles Sturza, que assistira à partida dos austríacos em 1918, via agora a chegada dos alemães. Ráno přišel k nám můj strýček a prohlásil, ti lotři vtáhli do Prahy. Praha je obsazena německou armádou. Tak jsme jeli do města, no a tam už jsme viděli, jak prostě tam jezdí německé pancéřové vozy a obrněné vozy a německá armáda tam pochoduje. No, co se dalo dělat? Nemohli jsme dělat nic. S holýma rukama jsme proti ním nemohli vystoupit. Faktem je, že lidi prostě na ně hrozili a že je prostě, ti Němci to chápali. Mám ten dojem, že i to vojsko to chápalo trapně, že ty Němci museli snad mít takový dojem, že prostě tady jsou nenáviděni. To museli vidět. Als wir durch die Tschechei fuhren, die haben uns bedroht, haben also die Fäuste geballt. Was sie gesprochen haben, haben wir nicht verstanden, weil wir nicht Tschechisch konnten. Aber sie haben auf jeden Fall zu erkennen gegeben, dass wir unerwünscht sind.
A nação independente, nascida em 1919, deixara de existir. Hitler acabava de ocupar um país vizinho, sem fingir sequer que pretendia a reunião do povo alemão. In this historic hour, the fate of Europe and perhaps the whole world trembles in the balance. The map of Europe, which has been so ruthlessly changed during the recent years of so-called peace, has now become increasingly a matter of vital interest to each and every one of us. Austria and Czechoslovakia, not to mention Abyssinia and Albania, have changed hands with appalling facility. Throughout this time, Britain has held tenaciously that there is no problem that cannot be solved by peaceful negotiation. Were this opinion shared by the Chancellor of the German Reich, it will not now be necessary for Britain to stand to arms and cry halt. Aggression must be stopped. Os alemães não pararam e no verão de 1939 já não havia qualquer esperança de que os problemas pudessem ser resolvidos através de negociações. So beseitigte man Grenzen, mit denen die Hassapostel von Versailles glaubten, deutsche Volksgenossen vom Deutschen Reich trennen zu können. No mês de setembro, o exército alemão invadiu a Polónia. Karl Nager atingiu a última etapa da sua viagem para a guerra. Wir traten am 1.9. 4 Uhr früh zum Angriff an. Ich selbst habe den Beginn des Krieges erlebt, dass kurz vor meinen Augen ein eigener Reiterspähtrupp von den Polen von den Pferden geschossen wurde. Jetzt war für mich klar, jetzt scharfer Schuss, jetzt ist Krieg. Quando a notícia da guerra na Europa chegou aos Estados Unidos, a maioria dos americanos continuou a sentir que não tinha nada a ver com isso. I haven't the slightest idea of European affairs. Let Europe fight her own battles. Another war, not for me. This time America should keep out, and I know I will. E um outro presidente americano teve de decidir se os Estados Unidos deviam ou não entrar na guerra. I have said not once but many times that I have seen war and that I hate war. I say that again and again. I hope the United States will keep out of this war. I believe that it will. And I give you assurance and reassurance that every effort of your government will be directed toward that end, as long as it remains within my power to prevent, there will be no blackout of peace in the United States. Nesse outono, em toda a Europa, os jovens eram mobilizados para o exército. These men of 20 and 21 received their calling up notices before the declaration of war. But they're a fine body of men, ready and willing to play their part in the hard job that lies ahead. And their first experience of the army is to receive a whole lot of kit and a perfectly beautiful haircut. Walter Hare, que havia combatido no Somme, tinha agora um filho de 16 anos. When I saw there was another war, I felt pretty down. I thought we'd wasted our time. I was most concerned because my son was growing up and he'd soon be military age. It's not fair. It's not fair that I did my bit and now that my son is going to have to do what we failed to do. Les anciens combattants refusent à l'idée d'un calvaire qu'ils voulaient épargner à leurs enfants. Marcel Batreau, que lutara em Verdun, não tinha filhos e voltou a ser mobilizado aos 44 anos. Dans mon esprit, j'aurais jamais pensé qu'on serait assez bête de refaire la guerre. Et tout ça, c'est comme si vous avez un voisin qui est voleur, que vous savez qu'il peut vous voler, vous fermez votre porte. Alors nous, on a fait comme ça. On a dit, on rigole comme ça, mais eux, ils avaient la ferme intention de nous attaquer et nous attaquer par surprise alors qu'on n'était pas prêts. Je ne pensais pas toujours que je serais mobilisé là-dessus encore 20 ans après. Je ne pensais pas du tout à ça. Ça m'a fait beaucoup de peine quand j'ai reçu ma feuille. Oh, j'ai dit la vache. A nova organização internacional, criada para garantir que não haveria mais guerras, falhara. Uma nova tentativa seria feita com as Nações Unidas em 1945.
Antes disso, perder-se-iam mais 55 milhões de vidas noutra guerra mundial. Entra na guerra, como vos disse, para salvar em primeiro lugar as colónias das cobiças alheias e também para assegurar um lugar na Conferência da Paz. Estes dois objetivos foram conseguidos, mas agora a guerra trouxe custos imensos para Portugal e criou enormes problemas. Em primeiro lugar, os problemas económicos, com uma inflação galopante e um déficit dificilmente gerível. Depois, problemas sociais relacionados com os problemas financeiros e económicos, ou seja, com uma revolta social muito aguda, greves, tumultos e revoltas. E, por outro lado, problemas políticos. O primeiro dos problemas políticos, como já vos disse, foi o movimento autoritário contra a República que se começa a desenhar. Primeiro com Sidónio Pais, como já vimos, e depois também até problemas humanos. O corpo expedicionário na Flandres foi maltratado, foi abandonado durante o sidonismo. Bastará ler, por exemplo, um livro tão bonito de Jaime Cortesão, que são as Memórias da Guerra, ele que foi cruz de guerra e que foi gaseado na Primeira Guerra Mundial, ou um escritor esquecido, mas injustamente esquecido, Augusto Casimiro, chamado o poeta soldado. Naturalmente que os anos do pós-guerra são anos muito complexos em Portugal. Assistimos a um grande desenvolvimento cultural. Aparece o Manifesto Antidantas, que é anterior, e depois todo o movimento futurista, com o regresso de Amadeu de Sousa Cardoso e de outros que, fugidos da guerra, vêm para Portugal, como os esposos de Lané e tantos outros. Mas, a par do movimento intelectual e do movimento literário e artístico em Portugal, que era algo de novo que se estava a ver, havia também um mundo em mudança. A República Nova foi a República de Sidónio Pais. Depois de Sidónio Pais veio a nova República Velha, que era, por assim dizer, a República dos Epígonos. Houve tentativas para salvar a República feitas sobretudo pelo movimento da Seara Nova, com Jaime Cortesão, António Sérgio, Raul Proença, Camarões e tantos outros, mas a crise financeira apertava e a instabilidade política acentuava-se. A política contra a República desenvolveu-se, também no plano teórico, com, por exemplo, o movimento do integralismo lusitano, que era claramente absolutista, claramente monárquico. E começaram, mesmo nos arraiais da própria República, algumas pessoas a gritar que era preciso uma espada redentora. Quer dizer, o apelo aos militares. A ditadura surgiu, efetivamente, com Gomes da Costa em 28 de maio de 1926. Gomes da Costa, Mendes Cabeçadas, que era um republicano sincero, e também Carmona. Mas quem dá a consistência doutrinária ao movimento da ditadura é Salazar, que em 1928 é feito Ministro das Finanças e em 1932 é feito Primeiro-Ministro. Começa então essa saga imensa da luta em Portugal pela liberdade e contra a ditadura. E a sombra do fascismo europeu começa a projetar-se também em Portugal, bem como os horrores da Guerra de Espanha. Todo esse período, que vai desde os finais da guerra até à Guerra de Espanha e até à Guerra Mundial, daria um belo romance para que falta fazer. Convido os nossos literatos a lançarem mãos a essa obra necessária.